Fechando aqui então os nossos aquários médios, vamos agora para os aquários difíceis, né? Primeiro que eu quero falar aqui, que eu considero difícil, é o monoespécie de discos, do acará disco, certo? Eu considero difícil, eu particularmente nunca tive, mas conheço muitas pessoas, conheço criadores que até para finalidade de reprodução, e eles já conversei muito, já estudei muito a respeito, e eu acho um aquário difícil, sim, pelas exigências do peixe, certo? Vamos em frente aqui para ver a ficha técnica. O aquário é uma espécie de discos, né? Como é recomendado, 150 para um e mais 50 para cada, tá? Mais ou menos igual ao do Kindle. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um disco grande, tá? Ele passa aí de um CD para um vinil. Ele realmente, eu já vi discos aí de 25, 28 centímetros de diâmetro. Realmente são peixes que ficam grandes sim, com o passar do tempo. É difícil ver grande? Por que é difícil ver grande? Porque ele morre antes. Infelizmente a gente tem muita gente irresponsável que cria o peixe e ele acaba morrendo antes de chegar assim no seu maior tamanho, digamos assim. Tá? Tipo do peixe, lógico, é um acará disco, né? A filtragem tem que ser muito boa, tá? Porque é um peixe exigente contra padrões, certo? O cascalho são várias opções, né? Não quer dizer muita coisa, de preferência uma areia um pouquinho mais fina, de grãozinhos semi-enrolados, né? A iluminação apenas decorativa, e ele gosta de pouca luz. A gente costuma ver aquários plantados com muita luz na cara dos discos. Eles não gostam de muita luz. Tanto que a região onde eles vivem é uma região de água turva, tá? São alagados, sombreados, e ele não gosta de muita luz. E a gente, o que a gente faz? A gente vai lá e taca a luz na cara do coitado do peixe, né? Por isso que ele é um peixe... Depois eu quero falar um pouco mais a respeito de um outro biotipo, falar um pouco mais a respeito da iluminação do disco. Mas por isso que ele é um peixe bem estressado, que se assusta muito fácil, certo? Por quê? Porque ele gosta de pouca luz. Decoração, né? Plantas, galhos, troncos e esconderijos. É um peixe que gosta muito de planta, que gosta muito de galho e muito de esconderijo. Porque na região mesmo onde ele é nativo, onde ele vive, lá nos rios e lagados amazônicos, tem muito galho, muito tronco, muito lugar para ele se esconder. Ele gosta muito desse tipo de coisa. A rotina de manutenções, pelas exigências dos padrões de água, é média alta, tá? Você tem que ter um aquário bem estabilizadinho, bem bacana para conseguir manter eles. Os principais problemas são peixes sensíveis e se estressam fácil, né? Eles são peixes muito sensíveis em relação ao padrão da água, eles se assustam muito fácil, eles se estressam muito fáceis, e são peixes, sim, que eles têm tipo, você tem que ter um elevado grau já de conhecimento para conseguir criar eles perfeitamente, tá? Isso já tinha ouvido falar, eu já ouvi falar de criadores, de pessoas que têm discos há muito tempo. Você tem vários discos no aquário e de repente eles pensam assim, quer saber, vamos morrer amanhã, vamos. E alguns morrem. Sim, difícil você conseguir explicar o porquê, por mais que se estude, eu já vi criadores até fazendo autópsias de peixe, mas não se consegue explicar por que eles morrem, simplesmente morrem. Tá? É um peixinho, digamos assim, meio xarope, tá? Por isso que eu coloquei ele nos peixes, nos aquários difíceis aqui, certo? As outras coisas, né? Primeiro, temperatura alta, ele precisa de uma temperatura sempre alta, 28, 30 graus, ele é a temperatura onde ele está mais habituado, onde você vai ver as cores bonitas dele, ele se alimentando bem, é temperatura alta, tá? E num aquário desse, você já começa a pensar não só em temperatura, pH, amônia e nitrito, tá? Você já tem que começar a pensar em outros padrões, que é a dureza da água, é GH, é KH e esse tipo de coisa, tá? Por isso que é um aquário de dificuldade alta, né? Esse tipo de aquário. E para ilustrar isso aqui um aquarinho aí com os discos, né? Esse aí foi cortesia do nosso amigo Diogo False de Macedo. Ele também é inscrito no canal, mandou a foto aí pra gente. Eu fiz questão de colocar aqui, certo? E vocês podem ver, o aquário não está mostrando o aquário em si muito grande, né? A foto não está muito aberta. Vocês podem ver com umas espécies de disco, né? E é o que ele gosta mesmo. As plantas, tronco, lugarzinho para ele se esconder. É um aquário bacana de se ter. Exige sim um pouco mais de conhecimento por todos aqueles fatores que eu te falei.
E porque os peixes também não são peixes muito baratos, né? A gente tem alguns discos aí que chegam aí na casa dos milhares de reais, né? Claro, não são todos, mas alguns são bem caros, sim. Então esse é um exemplo que eu tenho para mostrar para vocês do aquário de discos. No nosso diagrama, eu quero falar de novo aqui dos biotipos, tá? Porque como eu falei do biotipo lá, ele vai depender muito do que você quer, do que você vai escolher da sua região. Às vezes tem um biotipo que é bem fácil de se fazer e às vezes tem um bem difícil. Por isso que eu coloquei lá no médio e coloquei aqui no difícil também, tá? Vou colocar a ficha técnica aqui de novo, né? Mas é praticamente aquela que eu falei já, que eu falei a respeito da montagem do biotipo. Eu só vou estar mostrando um outro exemplo de biotipo que é muito bacana, um dos meus preferidos, certo? Deixa eu até apagar a luz aqui para vocês verem melhor. Esse biotipo que vocês estão vendo, ele é o chamado Black Water, né? Black Water. É água negra, água escura. E ele realmente é um aquário escuro. Escuro mesmo. Não só pela falta de iluminação, mas é usado como extrato de água negra. Não consigo te dizer se nesse aqui foi realmente usado, mas é usado como extrato de água negra nesse tipo de aquário, para que a água fique realmente escura, imitando os fundos dos rios, que recebem ali aquela carga orgânica, aquela água que a gente chama água cor de coca, né? Que é normal em alguns rios. E ele é exatamente isso, né? São galhadas, né? Aqui muitos galhos. Aqui não sei se dá para ver, mas não existe substrato aqui. O que se tem aqui é uma camada de folhas secas, certo? E ali os peixes se adequam, eles entram ali entre as folhas, eles fazem a bagunça deles ali, certo? Eu não tenho aqui, esse biotipo foi aqui nos fornecido pelo Bruno Garcia dos Santos, certo? Que até o nome dele aqui, certo? E eu não sei exatamente aonde saiu, mas isso aqui provavelmente deve ter saído num site, num fórum ou alguma coisa internacional, certo? É um biotipo muito bacana e é um dos meus preferidos. Eu já tive a oportunidade de ver de perto um biotipo desse. Um biotipo desse de Blackwater com discos e neons, certo? Era um aquário 300 litros, com alguns discos dentro e alguns neons, exatamente como esse que eu mostrei. Muitos galhos, folhas secas no meio. E é impressionante a mudança de comportamento, principalmente dos discos, num aquário desse. Depois, pesquisando um pouco mais, a explicação lógica é que quando a água está mais curva, mais escura, o peixe se sente um pouco mais protegido. Então o peixe ele acaba se tornando mais sociável, né? Ele não é aquele peixe de aquário de disco que você chega na frente do aquário e eles somem tudo. Ele se torna um peixe mais tranquilo, que nada mais tranquilo. As cores puxam um pouco mais do que no aquário normal. E os neons então nem se fala. O neon em Blackwater realmente você vai ver o azul do peixe. Por dois motivos. Pelo contraste de estar num lugar mais escuro você vê o azul, e porque o azul do neon fica mais azul mesmo. Então é um aquário muito legal de se ter. É um aquário sim um pouquinho difícil de você principalmente conseguir, né, todos os adereços, né, na decoração do aquário, mas é um aquário lindo de se ter. E quem puder ter esse um dia, garanto que vai gostar muito, certo? Então vamos em frente. Aqui nos aquários difíceis, eu quero falar dos africanos. Os africanos, eles não deixam de ser um biotipo, correto? Mas, eu queria falar em especial deles. Por quê? Porque, infelizmente, 80, 90% dos aquários que eu vejo de africanos estão errados, certo? Eu conheci um dos maiores criadores de ciclídeos africanos aqui do Brasil, tá? E conversei com um amigo meu pessoal, já veio na minha casa muitas vezes, e conversando com ele, ele sim que me disse algumas coisas a respeito, a verdade, né? A respeito dos africanos. Vamos na ficha técnica deles, porque eu posso estar explicando um pouquinho melhor. O aquário africano, né? Africanos, lógico, são peixes que são da África. Tamanho recomendado, 500 litros.
Tá? Eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês a respeito disso. 500 litros, 2 metros por 50 por 50, tá? Tipos de peixe. Os africanos, Malawi ou Tanganica. Ou, tá? Primeira coisa que a gente vê nos aquários de africanos. Tem Malawi e tem Tanganica junto. Sempre tem, né? São peixes de lugares diferentes, de padrões de água diferentes e de alimentação diferente. Jamais você colocando esses dois tipos de peixe diferentes no mesmo aquário, você vai conseguir manter, dando uma qualidade de vida ideal, os dois. Um ou outro vai sempre estar sofrendo um pouco mais. Ah, mas eu tenho e eu mantenho. Tudo bem, você tem e você mantém. Que opção eles têm? De ir embora lá para a África de novo? Né? Então preste bem atenção. Se você vai usar, se você vai escolher para o africano, escolha um dos lagos, estude os peixes que tem lá e compre, ou adquira, ou troque, ou ganhe apenas peixes de um dos lagos. Existem outros lagos também, tem Vitória, tem os outros lagos lá, mas esses são os dois mais utilizados, né, mais populares, não vamos falar só dos dois. Filtragem, excelente, SAMP, não tem como fugir disso. Por dois motivos. Primeiro, é um aquário que só funciona superlotado. Tá? Infelizmente eu vou estar falando isso para vocês daqui a pouquinho. Mas é um aquário que só funciona superlotado. Quando você tem um aquário superlotado, você tem mais carga orgânica, você tem mais sujeira. Tá? Mais sujeira, você precisa de uma filtragem melhor. E segundo, que é um aquário de pH alto. Certo? Inevitavelmente, seja Malawi ou Tanganica, o aquário ele é de pH alto, e no pH alto a amônia você sabe que ela é mais nociva. Então você tem que ser um aquário muito bem filtrado. Correto? A eliminação, cascalho, né? O cascalho pode ser sim uma areia comum, mas recomenda-se que seja um cascalho alcalino. Por quê? Para que ele mantenha a alcalinidade da sua água. Certo? Se você não usa cascalho alcalino, se você não usa rocha que alcalinize a água, você vai ter que estar tamponando essa água para manter essa água sempre alcalina. E vocês sabem que ficar tamponando sempre, além de ser chato, é difícil, você não consegue manter um certo padrão. Às vezes tampona mais, às vezes tampona menos, e os peixes acabam sofrendo com essa mudança de pH. Então, de preferência, usar um cascalho alcalino, pode ser aragonita, pode ser esse tipo de cascalho ou qualquer outro. A eliminação é apenas decorativa, né? Você não vai ter planta numa aquário desse, porque eles detonam tudo. Né? Então você pode usar a eliminação só para o seu gosto. Né? A decoração, muitas rochas com esconderijos. É imprescindível você ter muita toca, muito buraco, muito lugar para ele se esconder ali dentro, certo? Do seu aquário. Por quê? Porque são peixes extremamente territoriais e cada um vai achar a toquinha deles e quis invadir ali, aí o bicho pega, hein? Então assim, muitas rochas com esconderijo. De preferência, é claro, aquela rochinha que custa mais caro que picanha, né? Eu tenho uma aqui pertinho, vou mostrar para vocês, que é essa aqui, né? A tal da rocha Zanzibar, ou alguma coisa assim, né? Talvez tenha uns outros nomes. Mas de preferência essa rochinha que custa mais caro que o quilo da picanha, né? Mas se você não conseguir esse tipo de rocha, consiga bastante rocha, bastante esconderijo no seu aquário, justamente porque eu já falei, né? A rotina de manutenção é média alta, tá? Por ser um aquário que tenha superlotado e tal, exige um pouco mais de manutenção. Principais problemas são as brigas, primeiro de tudo é as brigas, e a reprodução demasiada. Tá? Tem gente que tem aquário de africano e coloca um outro peixe lá para quê? Para comer a cria dos africanos. Porque realmente quando você tem um aquário de africano bem feito, a reprodução é demais, tá? Sempre está sendo peixe dentro do seu aquário. Certo? Então a reprodução demasiada, as brigas, porque eles são muito briguentos, muito, né? A reprodução demasiada. E os outros é que tem que ser superlotado. Aquário de africano tem que ser superlotado. Eu sou muito contra a superlotação, tá? Mas no caso de africanos a gente ainda abre um pouco de exceção, porque são peixes que não crescem muito, né? Não chegam a ficar aí, às vezes 15, 16 centímetros, algumas espécies só passam disso. Mas tem que ser superlotado. A técnica de superlotação é mais ou menos assim. Se você tem um peixe dentro do aquário, ele acha que todo aquele aquário é dele.
se você tem 2 peixes dentro daquele aquário, cada um vai achar que metade é dele. Se você tem 50 peixes dentro desse aquário, cada indivíduo desses peixes, ele não vai ele não vai se achar dono de um pedaço daquele aquário. Então, por isso que essa técnica de superlotação para os aquários de africanos funciona. Então, tem que ser superlotado, correto? E agora vamos usar como exemplo aqui, deixa eu até apagar a luz, que esse aquário aqui, todo mundo que algum dia quis ter ou tem africanos conhece esse aquário aqui. Esse aquário aqui é o Black Rocks de Malawi, tá? É um aquário de um amigo pessoal meu, Junior Gorski, né? Hoje em dia, infelizmente, ele não está mais no aquarismo, tá? O aquarismo sente uma grande perda, né, de não ter mais ele, está bem, obviamente, mas ele não tem mais aquários em casa. E esse aquário aqui é o Black Rocks de Malawi. Ele tem 2,40 metros de comprimento. Ele tem, se eu não me engano, 60 e 70 de altura. Ele tem um background aqui, especialidade do Junior Gorski, que ele é feito de cimento e isopor, que já mantém a reserva alcalina desse aquário, certo? Ele tem aqui, como vocês podem ver, muitas rochas, muitos buracos e esconderijos, certo? E esse aquário é reconhecido internacionalmente, tá? Fora os gringos publicam esse aquário até hoje. Esses dias eu estava dando uma sapeada nos fóruns aí e achei esse aquário publicado lá no fórum gringo, e é um aquário de alguns anos atrás, certo? E isso aqui é um aquário de respeito de aquário de ciclídeos africanos. Esse Junior Gorski também é um cara muito experiente, tem décadas de conhecimento aquarístico, e conversando realmente com ele, que eu aprendi um pouco mais sobre africanos, e foi realmente ele que me falou que não adianta ter aquário pequeno para africano, que não vai dar certo, tá? Eu sei que vocês estão cansados de ver aquário de 200, 300 litros com africano dentro, tá? Mas é muito difícil, e eu digo muito difícil mesmo, você vê um aquário desse, pequeno, super lotado, com 2, 3 anos aí de funcionamento. O pessoal não aguenta, o pessoal desiste. Por quê? Porque é muita briga, porque dá muita manutenção, porque não consegue manter a reserva alcalina, por N motivos. Tá? Então, por isso que você tem que ter um aquário, quando se fala de africanos, tá? Você tem que ter um aquário grande e super lotado. Não adianta tentar remediar. Eu sei que os africanos são peixes lindos, são os que mais se aproximam dos peixes de água salgada pelas suas cores, mas tem que ser um aquário bem pensado e não é um aquário fácil de se ter. Certo, Gustavo? Então vamos em frente. Aqui no nosso diagrama de aquários difíceis, vamos falar um pouco de jumbos e peixes grandes, né? A gente tem dentro do aquarismo jumbistas, né? Tem nem o que falar, mas vamos já direto para a ficha técnica desse aquário, né? O aquário de jumbos e peixes grandes, o tamanho recomendado, o maior possível, tá? Na minha opinião, tá? Não, essa opinião eu vou guardar para mim porque deixa. Mas assim, tamanho recomendado o maior possível. Se puder ter uma aquário de 5 metros, tem uma aquário de 5 metros. Se puder ter uma aquário de 3 metros, tem uma aquário de 3 metros. Não existe limite para esse tipo de aquário, tá? Como o próprio nome diz, né? Jumbos e peixes grandes, né? Tipos de peixe, médio e grande porte, tá? Os mais comuns são os ciclídeos americanos, né? Oscar, Green Terror, papagaio. O papagaio, na verdade, ele não vem de lugar nenhum, né? Ele é uma cruza disso e daquilo. Mas, tipo, citronelo, esse tipo de peixe, né? Não são todos exatamente americanos, mas tem lá jaguar, tem vários outros peixes que são peixes que chegam facilmente a 30, 35 centímetros. Certo? Esse é o tipo de peixe que se julga nos oceanos americanos. A filtragem tem que ser excelente, tem que ser santo, de preferência o santo embaixo, tá? Na pior das hipóteses, santo lateral, correto? Você tem que ter uma filtragem média, porque você vai ter peixe muito grande, comendo bastante, defecando bastante, carga orgânica enorme, a amônia sobe lá em cima, então tem que ter uma filtragem muito boa, tá? Muito boa mesmo. O cascalho são várias opções, não muda muito, tá? Porque a gente gosta de ter a raia no aquário, tem que ter uma areia mais fininha.
tá? Mas o cascalho não muda muita coisa, certo? A iluminação é apenas decorativa, eles não gostam de muita luz, como todos os outros peixes também, eles não gostam de muita luz, então tem que ser uma coisa mais ponderada. E quando, em baixa luz, algumas espécies ficam até mais calmas, certo? E a decoração, enfeites pesados e muitos esconderijos, tá? Primeiro pesado, porque se o peixe bater no enfeite leve, ele pode jogar o enfeite, pode bater no seu vidro, pode te dar problema. Segundo, esconderijos, porque são peixes agressivos e briguentos também, então eles precisam de um refúgio, de um local para eles, certo? A rotina de manutenções é média alta, tá? Dependendo de como você vai elaborar e bem pensar o seu aquário, tá? Os principais problemas são brigas, né? São peixes briguentos, tá? A reprodução demasiada, acontece sim de se reproduzirem muito nos aquários, e o pessoal fala, pô, mas reprodução é problema? Ao meu ver é problema, tá? Porque, digamos assim, eu tenho lá um casal de citronelo e eles desovam, tá? Eu vou ter que ter um aquário para separar eles, tá? Eu vou ter que fazer uma alimentação especial para esses alevinos. Esses alevinos vão crescer, vão se tornar peixes grandes. E aí eu vou fazer o que com esses peixes? Tá? Eu vou colocar 50 peixes a mais no meu aquário para eles crescerem e ficarem grandes e reproduzirem ainda mais? Eu vou vender peixe? Não, eu não sou o tipo de vende peixe que faz esse tipo de comércio. Né? Então, sempre que reproduz, sempre que dá uma coisa, tem que começar aquela logística. Ah, quer peixe? Pá. Aí você vai ter que estudar o aquário do cara para ver se o teu peixe pode ter ido para lá ou não pode. Então tem tudo isso que, ao meu ver, é um problema. Demasiado. A reprodução é demasiada. E a alimentação. Ali você junta espécies diferentes, tem espécies que são mais rápidas, outras que são mais lerdas. Então, na hora da alimentação, é um pouco difícil você agradar a todos, certo? Então você tem que cuidar, é um problema isso da alimentação nos aquários de peixes juncos, certo? E os outros, primeiro, você vai precisar de um aquário de engorda. Por quê? Porque você tem lá seus peixes bonitos e grandes já no seu aquário, é difícil você achar em lojas para comprar peixes grandes, e você não pode colocar um peixinho pequeno, porque o grande vai comer o pequeno. Então, obrigatoriamente, você tem que ter um outro aquário para quê? Para engordar os seus peixes pequenos para você colocar no aquário grande. Tá? Você tem que ter um aquário hospital também. Pode ser o aquário de engorda pode ser hospital? Pode, se você não está usando para engorda, você usa ele para hospital, porque esses peixes vivem brigando, vivem se machucando. Você tem que ter um aquário hospital e um aquário maternidade também, né? Talvez não maternidade, ou pode ser chamado até de berçário, você já vai tirar os peixes depois que nasceram. Então você não obrigatoriamente, se você tem um aquário desse, você tem que ter um grande espaço no seu sangue para fazer esse tipo de coisa, ou ter um segundo aquário menorzinho para fazer esse tipo de coisa que não vai fazer no aquário grande. Deixa eu apagar a luz aqui. De aquário de peixe junco, é um aquário meu, certo? Ele tem 3 metros de comprimento, tá? Ele tem 80 de altura, ele é um aquário inteiro de alvenaria, só a frente que é de vidro, certo? Ele tem 2 sumps laterais, tá? Cada sump lateral desse uma bomba de 6 mil litros hora, 70 litros de mídia biológica, carvão ativado e os seus respectivos aquecedores ali dentro. Você pode ver um display totalmente limpo, né? Você não vê nada, não vê cano, não vê nada, certo? Tem um sistema de esgotamento de água, esse é um aquário pessoal, né? Aqui minha fauna está bem juvenil. Aqui é uma ninhada de citronelos, que eu falei para você, nasceram comigo, estão aqui até hoje. Um casal de Oscar, né? Tem alguns cascudos, alguns outros peixes que estão escondidos aqui. Mas esse, na minha opinião, é um aquário de... Esse para mim é um aquário de junho, né? Um aquário que você consiga ter peixes grandes, certo? Pois bem, por que é difícil ter um aquário desse? É difícil primeiro pelo alto custo, né? É um aquário grande, ele precisa ser superfiltrado, você tem que estudar um pouco a respeito das espécies de peixe. Então tem tudo isso, né? É bom você se atrelar a várias coisas para você não acabar fazendo coisa errada, certo? E não é um aquário difícil, como eu falei para vocês, não é um aquário que eu recomendo para quem está começando, certo? Pois bem, vamos em frente então. Agora vamos estar falando, eu falei aqui do aquário plantado low-tech, vamos estar falando do plantado high-tech. O plantado high-tech é um plantado de alta tecnologia, né? Onde você consegue criar algumas plantas já mais exigentes e tudo mais, certo? Vamos uma ficha técnica aqui do aquário plantado high-tech, certo?
Agora vou lá no high-tech, tamanho recomendado, opinião pessoal, 140 litros, tipos de peixe. Nesse aquário, os tipos de peixe eles são coadjuvantes. O principal desse tipo de aquário são as plantas mesmo, certo? Mas é bom colocar um peixinho para dar uma harmonizada, para quebrar um pouco esse tipo de, digamos assim, vitrine, né? Peixe de pequeno porte, né? Cardumes, né? De preferência. A filtragem tem que ser boa, tem que ser colocado um canister ali, para o melhor aproveitamento do CO2, né? Tem que ter substrato fértil, né? Não adianta, tem que ter substrato para que as plantas cresçam bem. A iluminação tem que ser muita luz, tá? Você tem algumas plantas ali muito exigentes, a quantidade e a qualidade corretas, certo? Você tem que ter uma certa quantidade e a qualidade da luz também, a cor que você vai utilizar de lâmpada, tudo isso tem que ser observado. A decoração, plantas naturais, obras, rochas e troncos, né? Ali já tem que haver uma certa harmonia a respeito disso. A rotina de manutenções é muito alta mesmo. Aí eu estou falando para vocês de uma rotina diária de manutenção, que você tem que estar sempre ali podando, replantando, esse tipo de coisa. Então realmente é muito difícil e requer muito tempo, né, para vocês esse tipo de aquário. Os principais problemas, como eu já falei anteriormente, são algas, né? A alga nesse aquário aí é um problema enorme. O pessoal dos condados está sempre brigando com as algas. E o crescimento de plantas incompatíveis. Às vezes tem uma planta que cresce um pouco mais, uma que cresce um pouco menos, uma cresce com aquela cor que você não quer, e a outra, e assim vai indo. Então acaba aqui sendo um problema também. Os outros é que o que? Necessita do CO2, que é o gás carbônico, certo? Que é injetado direto no aquário para que as plantas cresçam melhores. E a fertilização complementar, né? Tanto com você dosando ali no aquário, alguma coisa assim, para quê? Porque as plantas cresçam melhores, como eu disse, o peixe nesse caso aí é meio que coadjuvante, certo? Vamos usar um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo de um aquário plantado, high-tech, digamos assim. Esse é um aquário de um amigo meu. Deixa eu apagar a luz para ficar mais fácil para vocês. Esse é um aquário de uma pessoa, um amigo meu que eu converso muito, não conheço pessoalmente ainda, né? Esse é o aquário do Marcos Kim. Esse, se eu não me engano, foi 7º lugar no último concurso que teve de aquários plantados aqui a nível nacional, né? Vocês podem ver aqui uma perfeita harmonização de plantas, peixinhos, decoração, né? Tem todo esse tipo de coisa. Nesse tipo de aquário já se fala mais em hardscape e nesse tipo de coisa, essas linguagens um pouco mais, digamos assim, de outro mundo para quem está começando no aquarismo. Mas isso, apesar de parecer um quadro pintado ou não, é um exemplo de um aquário, certo? Pois bem, vamos em frente.